nas mãos tens o mundo, este universo profundo e as lindas águas do mar. Ó Pai, contempla nesta hora quem feliz comemora o aniversário no lar. Ó Pai, que nas mãos tens a vida, conceda a cena florida do doce amor de Jesus, e enche esta vida de paz, já que os dias de outrora não voltarão jamais, já que os dias de outrora não voltarão jamais. Graça e paz para todo mundo. Para mim é um privilégio e um prazer poder estar com vocês hoje aqui para compartilhar um pouquinho, né, daquilo que eu posso compartilhar sobre o secretário de atas, né, da igreja, porque esse é o assunto que a gente vai se ater. Porque se a gente for falar de secretaria é muita coisa, né, mas a proposta hoje é só de atas, então a gente vai caminhar por aí. Meg já me apresentou, e a melhor apresentação que eu posso dizer de mim é que eu sou serva do Senhor. Né? Isso aí já basta, para que todo mundo saiba que eu sou serva. Então, como serva, estou a serviço do Senhor para fazer aquilo que Ele me convoca a fazer, conforme as minhas forças. Nem sempre pela minha capacidade, né? Mas o Senhor é que me capacita e nos oportuniza, né, esses momentos assim para a gente aprender mais, para a gente crescer mais. Então, eu não sou dona da verdade nem dona da razão, né? Já atuei como secretária muitos anos, inclusive da nossa convenção, né? Secretária na diretoria da nossa Convenção Batista Baiana, né? Mas a gente precisa se atualizar, né? Porque as coisas vão mudando, né? A proposta, né, da função do secretário é uma, né, mas agora as funções se multiplicam, né, mas hoje a gente vai se ater ao secretário de atas, né, que também a gente precisa entender alguns aspectos importantes. Então, mais uma vez, para mim é um prazer poder compartilhar. Como eu tenho mais habilidade no Zoom do que no Meet, né, eu vou compartilhar a tela aqui com a apresentação para que fique mais claro para vocês visualizarem, se quiserem anotar. Eu sei que Meg depois vai compartilhar com vocês, né, mas se quiserem anotar para fazer depois alguma pergunta, eu vou compartilhar. Pelo meu notebook, quando eu compartilho no Meet, eu não vejo vocês, né? Mas eu posso ouvir. Então, se alguém tiver alguma inferência que queira fazer, aí vai ter que sinalizar, ou o Meg vai ver aí alguém postar no chat e vai me avisar, que aí eu interrompo o compartilhamento para que eu possa ver vocês e possa responder, porque eu posso ouvir, mas eu não posso ver na hora que eu compartilhar a minha tela, certo, pessoal? Ok? Tudo certinho aí, né? Então, qualquer coisa, Meg, por favor, você pode, que você vai ficar Estou visualizando, atenta, você pode interromper. vou visualizando e vou finalizando. Ok. Então, eu não costumo ler slide, né? Porque eu acho que se a gente já coloca o slide, é para as pessoas visualizarem e não ficar lendo. Mas, nesse caso, eu preciso seguir essa sequência para que a gente caminhe no tempo proposto, né? Agora eu só tenho 1h15 para a gente
compartilhar o que está proposto, tá bom? Então, eu vou começar o compartilhamento. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu compartilhar a tela? Eu não tenho nenhum problema se você precisar me interromper, tá certo? É melhor tirar a dúvida no momento que ela surge. Eu sei que você pode guardar também para depois, mas se for imprescindível, pode interromper, eu não tenho nenhum problema, certo? Ok, vamos lá se eu consigo compartilhar agora essa tela. Ok. Deixa eu ver aqui. Vai meio devagar. Ok. Me avisem quando chegar aí para vocês a imagem. Chegou aí, Meg? Ainda não. Ok. Assim que chegar, me avisa, que para mim aqui já foi. Ainda não? Não. Jesus, para mim está compartilhado aqui. Quer passar o coisa para eu... Eu enviei no aqui? teu WhatsApp. No Zap? Enviei no seu WhatsApp. É. Vou ver aqui. Pronto, estou vendo ele aqui. Espera que eu vou. Tá. Tenta aí, então, compartilhar. Eu vou interromper o compartilhamento. Certo. Acho que a internet está lenta. É que eu interrompi o compartilhamento. A tela de Sueli está compartilhando para mim. Deixa eu ver aqui. É que na hora Agora que eu olhei... eu interrompi o compartilhamento, mas ele ainda está? Não, Ainda está compartilhando para mim. tá. Sueli apresentação, mas não aparece a apresentação, Sueli. Passe algum slide aí para ver. Olha, eu abri ele aqui de novo. Tem 3 formas de compartilhar, e Tem uma das formas é que você tem que estar com o compartilhamento, já tem que estar uma outra aba no computador, e aí numa na hora do janela aí. compartilhamento, Isso. Fecha aí o seu, Sueli, que eu compartilho Ele aqui. está aberto, vou Pronto, fechar. vou compartilhar. A opção de compartilhar Isso. com a janela, essa é a que eu gosto mais, porque aí dá para você ficar vendo as pessoas. Mas está aí, pronto. Ok. Eu já encerrei o compartilhamento. Agora você que vai Pronto. compartilhar, Aí né? vê aí Pronto. se você está vendo. Está compartilhando do Tá, de eu Meg ainda estou te agora. vendo, ele está carregando. Uhum. Isso. Eu visualizo. Meu Deus. Coisa de quem está em casa. Tem gente na porta de casa tocando a campainha e eu estou sozinha em casa. Quem aguenta? E pelas vozes são os netos. Quem aguenta? Enquanto está carregando, deixa eu abrir aqui para minha filha entrar aqui. Só um minuto. Perdão, gente, foi o pessoal da igreja que veio trazer um dos netos aqui. Pronto, então agora vamos lá. Estão me ouvindo? Sim. Ok, pronto. Então, o nosso curso hoje, né, a nossa formação hoje,
né? Continuada é sobre secretário de atas, ok? E pode passar, Meg. Nós vamos ver sobre qualidades e responsabilidades do secretário. Como eu falei, a função do secretário hoje em dia na igreja é muito extensa, né? Muitas outras habilidades que o secretário precisa desenvolver, certo? Mas nós vamos nos ater ao secretário de atas. Eu vou pedir para a Meg passar esse primeiro slide. Eu acho que ele Peraí, deu problema aqui, já vai. encerrou. Ok, tudo bem. No primeiro slide que Meg vai colocar aí, a gente vai ver sobre o resumo do que a gente vai ver nessa noite, né? Que é o que é o secretário de atas, quem é o secretário de atas, atribuições desse secretário, o livro de atas, a redação de atas, certo? É o que está no primeiro slide que Meg está abrindo, eu estou olhando aqui no meu outro celular. Né? Já está aí, Então, já está. Eles já estão pronto. vendo. Estão vendo? Sim, sim. Porque para mim ainda não está. Agora sim, para mim. Ok, então hoje nós vamos ver, né? Quem é o secretário de atas, as atribuições desse secretário, o livro de atas e a redação de atas. Nessa redação de atas a gente vai ver anotações dos fatos, estrutura do texto e técnica de redação. Então vamos lá. Quem é o secretário de atas? Claro que o secretário pode passar, Meg. O secretário de atas é alguém que foi eleito, né, pela igreja para desempenhar essa função, né? Mas quem deve ser esse secretário de atas? É alguém que tem a consciência de servo, né? Porque é um trabalho difícil, no sentido de que ele não é uma coisa simples de se fazer, né? Então, redigir ata de igreja é algo complexo, né? Porque é cheio de detalhes, né? E que realmente precisamos ter essa consciência de servo, que estamos ali a serviço, né? Do reino de Deus, como qualquer outra função da igreja, né? Mas ser secretário, a gente tem que ser imparcial, né? Então, eu tenho que ter a consciência de servo que estou ali para servir ao Senhor nessa função. Mas eu preciso ser alguém organizada, porque eu preciso organizar o pensamento, eu preciso organizar o meu material de trabalho, eu preciso manter organizado o livro de atas, que é sobre atas que a gente vai falar, né? Então, eu preciso ser uma pessoa organizada. O secretário de atas também ele precisa ter boa redação e escrever com facilidade, né? E hoje está atento com ou antenado com a tecnologia. Por quê? Porque hoje, como secretários de atas, algumas igrejas aboliram o livro de atas, que não deveriam abolir, porque ele é um documento, né, onde a gente mantém escrito. Eu sei que hoje há muitas igrejas fazem a ata online, né, ou digitada, né, digitada. E depois arquivam em pendrive, nos e-mails, né, mas nós estamos sujeitos às falhas da tecnologia, como agora, voltou de novo a tela, né? Então, estamos sujeitos. E eu já vi, e isso já aconteceu até na minha associação, de perder as atas, porque as atas estavam todas digitadas e não estavam registradas no livro. E deu trabalho para se recuperar as anotações que se tinha para refazer essas atas. Então, mesmo com toda a tecnologia, volta um pouquinho, Meg, isso. Mesmo com toda a tecnologia que precisamos, enquanto secretários, estar antenados, mas quem redige ata precisa ter ela também redigida em livro próprio, né? E a gente vai ver isso mais adiante um pouquinho. Então, além de ter a consciência de servo, eu preciso ser organizada, né? Ou organizado, né? E ter boa redação e escrever com facilidade. Isso não deve ser barreira que impeça alguém de servir como secretário, porque o que a gente tem limitação, tem dificuldade, a gente pode correr atrás, né? Então, se eu não tenho uma boa redação,
eu vou procurar me inteirar, né? Principalmente da redação de uma ata, o que é que eu preciso saber, né? Então, são coisas que a gente só vai acrescentar ao nosso conhecimento, então não deve ser empecilho, né, para a gente, mas precisa ter uma boa redação e escrever com facilidade, porque na ata a gente vai registrar, a gente não pode ser prolixo nos registros, e a gente vai ver isso, né? Então, a gente tem que ter essa facilidade na hora de registrar. E, antenado com a tecnologia, eu já falei, né? Mas o livro de ata não pode ser abolido. Então, as atribuições, quais são as atribuições do secretário de atas? As atribuições do secretário de atas, elas devem estar definidas no estatuto ou regimento da igreja, né? Porque a gente poderia aqui enumerar várias atribuições, mas cada igreja é única, né? E cada igreja coloca nos seus estatutos, nos seus regimentos, as atribuições das funções dos cargos que a igreja tem na sua diretoria, não é? Então, isso vai variar de igreja para igreja, né? Tem igrejas que algumas atribuições são do secretário de atas e outras são de um secretário funcionário da igreja, que pode ou não ser o mesmo, isso não importa, né? Mas o que precisamos, o que queremos dizer com isso? Que, enquanto secretário da igreja, eu preciso conhecer o estatuto da minha igreja, o estatuto e o regimento, mesmo porque todo o meu trabalho vai ser norteado pelo estatuto, eu não posso fugir ao que está no estatuto. Então, no estatuto ou regimento, ou em ambos, está ali descrito as atribuições do secretário. Então, se a gente não sabe o da nossa igreja, a gente precisa procurar ver qual o estatuto ou o regimento da nossa igreja, que pode ter os dois ou um só, mas nele vai estar descrito as atribuições do secretário. Então, aqui a gente não vai se ater, porque se eu disser a você que é para cuidar do rol de membro, que é para entrar em contato com as pessoas, que é responsável por isso, porque depende da sua igreja, né? Mas o que é, de forma geral, é que o secretário de atas ele é o responsável pela redação das atas, tanto da Assembleia Geral, anual, né, ou bianual, eu não sei qual é a periodicidade da Assembleia de eleição da sua igreja, mas do que nós chamamos também de culto administrativo, que não deixa de ser uma Assembleia, né? Então, geral ou extraordinária, né, é responsabilidade do secretário redigir, bem como as atas do Conselho Administrativo da Igreja, mas aí também vai de cada igreja, como está no seu estatuto e no seu regimento. Mas fato é que o secretário é o responsável pela redação de atas. De quais tipos a igreja vai definir se ela tiver secretários diferentes, um para conselho e outro para a igreja, né? Mas são essas em linhas gerais. Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente seguir para o livro de atas? Eu sei que o compartilhamento já saiu de novo. Professora, é Jomar que está falando. Pois não, eu não ouvi seu nome, não entendi. Jomar. Jomar, pois não, Jomar. Eu fui secretário do Grupo de Ação Missionária da Igreja Batista Monte Gerizim. Congreguei lá 9 anos e 4 meses. E eu fui secretário 8 ou 9 anos. Me diga uma coisa, uma ata, ela tem que ter um espaço para algumas correções, não é isso? Isso a gente vai falar já já, quando a gente falar sobre a estrutura da ata, a redação dela, tá certo? Sim, senhora. Isso, a gente vai falar direitinho. Meg, você ia falar alguma coisa? Sueli, sua xará, Sueli Sinali, escreveu aqui no chat que lá na igreja dela, digitaliza e depois grampeia no livro de ata. Isso é certo? Essa é a indagação dela. Marluce levantou a mão também, querendo falar. Então, são essas duas pessoas. Okay. Quando a gente vai no fórum levar algum documento, pede que a ata seja digitada. E aí nós vamos fazer os dois serviços, digitar e escrever no livro? É o recomendável. Por exemplo, eu vou lhe dizer aqui, mais recente aqui na nossa igreja, no final de novembro, né, nós fizemos reforma do estatuto. Né? O cartório exige a ata digitada, mas ele quer também o livro, porque no livro vai o carimbo
do registro. Então, quando se vai abrir conta em banco ou mudança de presidência ou de tesouraria, o banco exige a cópia do livro de atas. Mesmo querendo a ata digitada, eles querem o livro também. Então, é uma questão só de segurança, não é? Porque o que está digitado pode ser perdido, mesmo sendo grampeado. Então, o livro de ata ele ainda não foi abolido, mesmo porque ele tem toda uma estrutura que a gente vai falar já já. Mas a gente sabe que diferencia de município para município com relação aos pedidos de cartório, né? Mas o livro de atas ele ainda não foi abolido, né? Então, para a segurança, é bom que se esteja registrado, né? E tem todas as especificidades na hora de registrar ele num livro, a ata num livro. Tinha A Genô pediu para falar. Pois não? Boa noite, amados. Boa noite, professora. Aqui na igreja a gente faz dessa mesma forma que a senhora falou. A gente tanto prescreve ela no livro de atas, como a gente armazena ela também digital, porque geralmente o fórum pede as duas. Então, para facilitar, a gente mantém o arquivo digital e mantém também o arquivo escrito, que é a ata oficial. E aqui o secretário estatutário ele cuida de duas atas. Uma é a ata que vai para a Assembleia e a outra é a ata de assinatura, que os cartórios, os fóruns e os bancos pedem para comprovar realmente os membros que estavam presentes. Então, nesse sentido, o nosso estatuto aqui rege que o secretário estatutário cuide das duas atas que são essas. Ok, meu irmão, tá ok. Tinha uma outra pessoa, Meg, que você tinha falado quando minha xará tinha pedido a palavra. Ela escreveu no chat, ela perguntou exatamente o seguinte, lá na igreja digitaliza e depois grampeia no livro de ata. Isto é certo? Bom, eu não posso dizer que seja certo ou errado, porque é uma decisão da igreja, né? Mas eu posso dizer que não seria o melhor caminho, né? Pode ter ela digitada, arquivada, né, em mídia digital, mas o ideal é que tenha ela registrada também em livro, porque, como eu disse, a tecnologia também é falha, né? A tecnologia é falha. E depois, se só tiver essa cópia grampeada, né? E se perder o original? Vai ficar só com essa cópia, que vai ter que redigitar, vai ter que ir em busca de novo de assinatura, né? Então, é só uma questão de risco, né? Mas, se a igreja aceita assim, quem sou eu para dizer que não? Eu não posso dizer que está errado, não é o melhor, né? Não é o melhor, porque o livro de atas ele ainda não foi abolido, né? Ele não foi abolido, ele ainda existe e é exigido para verificação, até mesmo em caso de fiscalização, né? É exigido o livro de atas. A nossa, o compartilhamento. Podemos seguir? Podemos. Então, vamos seguir para o livro de atas, né? Que é o próximo slide. O livro de atas. O livro de atas, não sei, já chegou aí para vocês? Para mim ainda não? Ok. Mas eu estou lendo aqui pelo meu... Aqui, pronto. O livro de atas. O livro de atas é o arquivo... Pois não? Irmã? Oi? Eu sou Silvia da Igreja... Eu sou Silvia da Igreja Batista Monte Oreb. Sou secretária há um ano e pouco. E eu costumo Monte Oreb de digitalizar Silvia. em Jaú, Bahia. Eu costumo escrever a ata em computador, né? Depois eu imprimo, releio em reunião de diretoria, e depois da diretoria aprovar ali o rascunho que eu fiz, eu vou descrevo ela, e depois de passar pela Assembleia, ser aprovada, eu vou redigito ela em ata. Aí o pastor assina. Aí depois dela ser aprovada, né, apresentada à igreja. Mas primeiro eu digito ela no computador, imprimo, apresento em reunião e depois em assembleia. Depois eu digito ela em ata, manualmente. Entendi. Isso é uma decisão da sua igreja, não é? Eu costumo fazer assim, né? A igreja Acostumou desse jeito, né?
Sei, porque aí quando eu passo para a ata, já está totalmente correta. E né? se alguém na Já foi aprovada Assembleia pela fizer alguma observação? ali eu coloco e ratifico. Eu coloco Então, observação e ratifico, né? E na ata seguinte apresento a ratificação. se você me perguntar se isso está certo ou está errado, eu vou lhe dizer que é uma definição de uma decisão da sua igreja, um costume da sua igreja. Mas não é o recomendável, né? Porque a ata, eu sei que muitas igrejas só leem no culto administrativo seguinte, né? Mas isso vai depender muito da periodicidade que acontece esse culto administrativo para essa ata ser aprovada. O mais recomendável seria que ela fosse aprovada, lida e aprovada no mesmo dia, né? Mas a gente sabe que a maioria das igrejas não fazem assim. Mas o fato de você ler na reunião da diretoria, para a diretoria dar o ok e depois apresentar, configura que a diretoria está acima da assembleia. E não é. A assembleia que é acima da diretoria, né? Então, quem A assembleia que aprova, eu leio, eu Aham. escrevo a ata e leio a ata anterior, né? Não atual. Entendi. Então, ainda vou fazer. Entendi. Aí ela aprova a ata anterior, a assembleia aprova. Depois de aprovada, Sim. eu estou com rascunho ali, né? Já apresentada em diretoria, que viu algumas correções ou não. E aí eu apresento em assembleia que vai aprovar ou não, ou fazer alguma observação. Onde eu vou descrever na ata seguinte essas Eu observações que eu entendi. entendi, né? E Ok. apresentar sempre na ata Uhum. que vai ser ainda realizado na próxima assembleia. Certo. Mas a Eu assembleia que entendi. aprova No ou não. próximo culto administrativo. Eu entendi. Mas só que antes de você apresentar para a Assembleia aprovar ou não, você já apresentou para a diretoria. Não é isso que você está dizendo? Eu costumo fazer isso. Pronto, esse é o costume. Agora, se você me perguntar se essa seria a maneira mais, da maneira ideal, eu lhe diria que não, porque a ata precisa ser apresentada primeiro à Assembleia. Eu sei que você quer tirar dúvida, você poderia tirar dúvida com o segundo secretário, com a equipe, né? Mas tudo é como eu digo, cada igreja tem o seu costume, né? Eu não posso dizer que está errada a igreja, né? Porque é uma decisão dela, mas não é o caminho mais viável a ser feito, né? Mas é a definição de cada igreja. Então, vamos lá. Sueli, Oi, deixa Meg. eu só colocar aqui uma pergunta aqui de Rosilange. Rosilange Santos, ela diz: é necessário ter livro de assinatura dos presentes na Assembleia, mesmo que no corpo da ata contenham os nomes de todos os presentes? Bom, não deve conter o nome de todos os presentes no livro de ata, né? No livro de ata, você só registra, aí a gente vai ver já o nome de quem fez alguma proposta, né? Alguma coisa nesse sentido. No livro de atas, a gente não registra presença. Por exemplo, agora, quando a gente foi registrar a reforma do nosso estatuto, o cartório exige a lista de presença, mas é uma lista à parte, não é nem no livro. A gente imprimiu uma relação, né? E cada pessoa assinou, né, a sua presença, sem dados da pessoa, sem número de CPF ou de RG, porque hoje a gente não pode, segundo a orientação do advogado, que é um advogado que também da convenção, foi que nos orientou no estatuto, a gente não pode botar mais número de documento de pessoas na lista de presença, né, por causa da segurança de dados, né, a lei da proteção de dados, então a gente não pode. Então, mas foi uma lista à parte que todo mundo assinou, e essa lista foi para cartório para registro, mas ela não consta no livro de ata. Ela é um arquivo à parte. Pode ter um livro próprio para assinaturas. Pois não, Meg? Tem aqui tem 4 pessoas que levantaram as mãos. Você vai dar a vez agora ou depois? Tem Honorisley, Antônia, Fernando e Liliane. Nessa ordem aí. Podem
pode dar agora e depois a gente vê se a gente caminha mais um pouco, porque senão a gente vai precisar de outro dia. Então, nesta ordem, aí eu só sugiro que vocês sejam bastante objetivos, para que a gente Ficou mudo, tenha... Meg, não te ouço. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, eu estou ouvindo. Ok, então, nessa ordem aí, Honorisley, Antônia, Fernando e Liliane. Objetivamente, para a gente otimizar bem o tempo. Eu me preocupo com isso. Graça e paz, boa noite. Ok, minha conexão tinha caído, voltou agora. Alguém tinha já falado, Meg? Não, né? Não. Ok, Ele vai falar agora. Porque o meu travou e caiu, mas tudo bem. Vamos lá, irmão. Graça e paz, boa noite. Boa Aqui noite, na nossa congregação, no caso, a gente usa um caderno de rascunho, né, para fazer a reunião administrativa. Ele coloca tudo que foi resolvido, que foi determinado ali na reunião, para depois colocar para o livro Atas, no caso, né? Ainda é escrito ainda à mão, no caso. Aí, assim que toda a assembleia ali aprova o livro, aí é assinado pelo pastor. Aí a gente usa dessa forma aqui, na nossa congregação. Ok, faz o rascunho e só depois que está no livro é que aprova, não é isso? Na próxima reunião, aí a gente passa a ler novamente a ata, né? Eu faço a ata, passo ela para o livro, tudo que foi definido naquela reunião de administrativo ali, todos os presentes, e aí nós lemos novamente o livro de atas, né? E aí a igreja, né, na assembleia ali, ela vai dizer que aprova ou não. Mas tudo que já foi determinado na outra reunião, tudo que foi decidido na outra reunião. Isso, porque a ata se refere à reunião que terminou, né? E na próxima que está se iniciando, vocês leem. Tá certo, meu irmão. Outro? O próximo, naquela ordem que eu falei. Boa noite. A minha dúvida é, temos a reunião, uma reunião extraordinária, não assembleia. E aí eu posso, no caso, vou colocar por escrito no livro ata, mas a presença dos irmãos eu teria que colocar em outro livro? Seria isso? A presença, se vocês usam, pode ter um outro livro para registro de presença. Esse livro, no dia do culto administrativo, seja ele extraordinário ou não, gente, eu estou usando a nomenclatura culto administrativo, que é o que usa aqui na igreja, tá? Mas é a assembleia, tá certo? Seja ele extraordinário ou não, o livro de presença, ele deve ser passado no dia da reunião. Porque você não vai aprovar ou não essa lista de presença, né? No próximo, você vai apresentar a ata, se não foi apresentada no final da reunião, ela vai ser apresentada a ata daquela reunião que aconteceu. Mas a presença é feita no dia da reunião, em livro próprio, não no livro de ata. Por isso que não é no mesmo livro. Se vai ser assinatura, não é no mesmo livro. Aliás, mesmo sem assinatura, se for citação, também não deve ser no livro de ata. A gente faz assim, a gente imprime a lista de membros, né? É imprimida a lista de membros, e aí os membros assinam. Aí depois é colado no livro. No livro de ata? Não. No livro de no livro de presença? Livro de presença. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema, viu? Ser feito assim não tem problema. Sendo que ele tem que ser feito no mesmo dia daquela reunião que você redigiu a ata. Tá bom, obrigada. Por nada. A última é a Liliane. Lembrando que essa assinatura só pode ser os batizados, né? Só os membros, Porque muitas vezes as pessoas estão assistindo o culto e pode assinar. Aí só lembrando mesmo que é só os batizados. Isso. Essa aí é a orientação que tem que ser dada, né? Porque o quórum, né, é feito por quem é membro. Ok, então vamos lá. Pois não? Okay. Né? Não, eu sugiro que você dê uma avançada. Queridos, espera aí, gente, só um pouquinho. Deixa a Sueli dar uma avançada e depois vão anotando aí no chat e depois a gente volta às perguntas. Ok, tá bom.
Então, vamos lá. Então, como eu falei, o livro de atas, ele é um arquivo, né, onde está todas as informações devidamente registradas em assembleia ou reunião, com organização cronológica, ou seja, o livro de atas, você vai registrando passo a passo à medida que vai acontecendo os fatos, né? A gente não muda o registro, né? A gente não muda a ordem das coisas que aconteceram, então, numa sequência cronológica. Então, ele faz parte da organização jurídica de uma igreja, proporcionando acesso às deliberações, porque o livro você vai consultar depois, anos depois, a história está sendo registrada ali, né? Então, para assegurar a validade, ele deve conter uma abertura e uma finalização. E aqui eu estou falando do livro, né? Então, todo o livro de ata, a primeira parte dele, antes da página numerada, ele tem uma folha em branca, onde deve ser feito um registro, né? Um termo de abertura daquele livro, né? E eu vou apresentar, pode passar, Meg, o modelo, porque ele tem uma validade jurídica. Então, para ele ter essa validade, ele precisa ter essa abertura. Então, sendo um documento com validade jurídica, tanto as atas quanto o livro de atas tem que ter uma estrutura a ser seguida. É importante que ele seja organizado de maneira correta para facilitar o entendimento e não dar margens a interpretações errôneas. Por esse motivo, como partes obrigatórias, o livro de atas deve ter um termo de abertura e um termo de encerramento. Esse termo de encerramento é depois que a gente utiliza o livro todo. Se for um livro de 100 folhas, depois que registrar 100 atas, e aí no final também se faz um termo de abertura, né, para poder dar sequência em um novo livro. Pode passar, Meg. Então, quais são as informações que devem constar num termo de abertura de um livro de ata? Um livro novo, que está se começando, vai começar pela primeira vez, certo? Porque os outros vai ter a mesma informação, mas vai dizer que é sequência, tá? Então, quantidade de folhas. Geralmente, o livro de atas tem 100 folhas, mas existe aquele outro livro que tem 200 folhas, né? E elas são numeradas. O livro de ata, que é aquele livro próprio, ele é um livro numerado. Se por acaso a igreja usa um livro que não é numerado, o secretário ou a secretária precisa numerar essas folhas, certo? E a numeração é sempre na parte da frente. O verso não é numerado, então é sempre na parte da frente. Então, aqui só tem em linhas gerais, né, o que precisa conter, que eu não vou detalhar aqui agora, porque vocês vão receber, tá bom? E não vai alterar muita coisa para a gente aqui agora, que vai ser o nome da igreja, a localização, e logo em seguida eu dou um exemplo. Pode passar, Meg. Ok? Então, aí tem um modelo de abertura do livro de atas, que quando vocês receberem o material, vocês vão ter acesso, né? Então, a organização de todos os dados obrigatórios para o termo de abertura pode ser feita da seguinte maneira. Aí você coloca termo de abertura da igreja tal, e aí contém o presente livro, tantas folhas numeradas tipograficamente, isso no caso do livro que ele já vem numerado. O que não é numerado, ele não é tipograficamente, né? É manualmente, né? Dedicadas para o registro das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias da igreja tal, concede, aí tem todo o endereço da igreja. Isso é um termo de abertura que se faz do livro, quando vai se começar a usar um livro, e aí tem todas essas... Aí tem o registro do CNPJ da igreja, né, o registro dele no cartório de pessoas jurídicas, porque toda instituição, né, legalmente organizada, ela tem o registro tanto em cartório como na Receita, que fornece o CNPJ, certo? Aí o município, o dia que está sendo aberto aquele livro, assinatura, nome completo e cargo. Porque, no caso, quem faz a abertura desse livro é o secretário ou secretária, certo? Qual é o cargo dele e o nome da igreja, né? Então, com isso, está feito. Quando vai encerrar, pode passar, Meg. Quando usar todo aquele livro, também existe um termo de encerramento. Só que nesse termo de encerramento, quem assina é o presidente, certo? Adicionar um termo de encerramento de livro é fundamental. Sem isso, ele ainda estará em aberto, sem a assinatura do presidente, o que indica que as decisões tomadas não foram validadas. Logo, a reunião não teria valor, certo? Por isso, o termo de encerramento de livro de ata é importante para que se declare a conclusão das informações acordadas.
ele deve conter de forma sucinta informações resumidas sobre a quantidade de laudas, né? Quantas laudas foram escritas, os assuntos tratados, participantes das reuniões, acordos realizados entre as partes, entre outros aspectos, certo? Então, isso é um termo de finalização. Pode passar, Meg. E aí tem um modelo aí também de um termo de encerramento. Este livro contém, vai repetir a mesma quantidade, né? 100 folhas numeradas tipograficamente, de 1 a 100, que destinou-se à lavratura das atas de reuniões da igreja tal, e eu botei aqui Salvador, Bahia, mas você vai botar a sua cidade, a data, a assinatura de quem está escrevendo, né, do secretário e depois do presidente, para encerrar o livro, para que você possa abrir, começar um novo livro, né? E agora isso demora muito tempo, porque se são 100 folhas, cada folha deve ser redigida uma ata, e a gente vai falar sobre isso já já, então demora. É só questões legais e burocráticas que precisam ser observadas se a gente quer ter na nossa igreja realmente uma organização que não tenha do que ser apontada em caso de uma necessidade de fiscalização, de apresentação para um banco, para uma Receita Federal, para o que for necessário, tá bom? Vamos seguindo. Então, essa interrogação aí não tem não, viu? Redação de atas. Anotação dos fatos, estrutura do texto e técnica de redação, é o que a gente vai ver. Vamos lá, pode passar, Meg. Depois apaga, viu, Meg, essa interrogação aí, quando você editar aí. Anotação dos fatos. O que é isso? Alguns irmãos aí já falaram que tem um caderno, né, onde faz a anotação. Então, na confecção da ata, deve-se constar o nome completo das pessoas, isso é algo para você não esquecer. Então, você, enquanto secretário, você está fazendo as anotações para depois redigir a ata, não pode esquecer de pegar o nome completo das pessoas, certo? Mesmo que a pessoa propôs aqui, mais adiante ele vai propor uma outra coisa, já em outro assunto, eu já registrei o nome dele aqui, eu não vou precisar, eu vou dizer, o irmão José, de novo, propôs, não posso, eu tenho, mesmo que seja a mesma pessoa, eu vou precisar colocar o nome completo. A ata é um documento, e é um documento jurídico, e como documento jurídico, ele precisa ter tudo completo, né? E depois, mais adiante, vocês vão ver que a gente não pode colocar apelido, né? Porque muitas vezes a gente conhece as pessoas por apelido, né? Então, a gente não pode abreviar, então tem que colocar o nome completo. Se a gente vai fazer alguma referência de algum endereço, tem que dar endereço completo, então tem que ser com todos esses detalhes, com todas essas minúcias, porque é um documento, né? E é um documento que vai ficar para a história da igreja. A gente não pode pensar só no aqui e no agora. Se todos os antepassados pensassem no aqui e no agora, a gente não teria registro, né, histórico, como às vezes a gente se debate procurando, né, registro das organizações, das próprias organizações das nossas igrejas. Quando é que organizou a MCM? Quando é que organizou o grupo de louvor? Porque se a gente não tem esses detalhes na ata, a gente perde a história, né? Ok? Quem redige a ata não deve emitir opiniões ou conclusões próprias, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa que eu aprendi, né, na Secretaria da Convenção, principalmente, né, quando a gente tem os oradores, né, que vão falar durante as assembleias, os que vão pregar, né, que são os oradores que vão trazer a mensagem, né? E, às vezes, nós tínhamos esse costume, enquanto secretários, de escrever o sermão, né? Colocar os pontos do sermão do meu ponto de vista, né? Então, isso foi abolido, porque a gente não pode, né? Por isso que hoje os sermões que são pregados na convenção, eles já são, por regimento, publicados depois, né? Porque o autor, ele fornece o seu esboço para ser publicado depois. O máximo que a gente vai registrar é o tema, no caso de uma assembleia de convenção, né? O tema da mensagem e o texto bíblico que foi usado. Eu não posso dissertar sobre o que o orador falou, né? Porque isso aí serão as minhas impressões, as minhas conclusões próprias, o que eu tirei de lição para a minha vida. E ali o livro de atas, a ata não reflete a minha impressão enquanto secretária, mas o que foi dito, o que foi deliberado da reunião, certo? Então,
de maneira geral, então a gente precisa ter atenção na anotação dos fatos antes da gente redigir uma ata. Então, por isso que nós precisamos ficar atentos. Se tem mais de um secretário, que geralmente tem o primeiro e o segundo, os dois devem trabalhar em conjunto, né? Para um auxiliando o outro ali, um fazendo a anotação, dividindo o trabalho, né? Tem que dividir o trabalho. O segundo secretário ele não deve ser só para substituir o primeiro no seu impedimento. Também né? Mas ele deve estar trabalhando junto, porque duas cabeças, o ditado diz que duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Então, dois juntos, se precisa tomar o nome, não deixa para depois, porque depois o irmão já saiu e você perdeu de anotar, né, o que o irmão disse. Então, vamos ser fiéis ao que se passou, às propostas que foram dadas. Se surge uma outra proposta, além do seu está alguém apresentando um parecer, né, alguma comissão apresentando um parecer, e alguém levanta uma outra proposta, pede para trazer por escrito, para você não colocar o seu entendimento, mas sim o que realmente foi dito, tá bom? Então, a gente precisa ter esse cuidado com relação à anotação dos fatos, de maneira geral, para a gente redigir uma ata. Agora, o próximo slide é a estrutura do texto, não é isso? Ou pulou? Vê aí, Meg. Tá certo, né? Esse é o microfone que está desligado, Meg. Estrutura do texto, tá certo. Pronto, ok. Cabeçalhos, integrantes. Então, esse é a estrutura do texto da ata. Então, ele deve ter um cabeçalho, né? Então, logo no início da ata é preciso colocar o título. Por exemplo, ata de reunião extraordinária, né? Aí a data que foi realizado o encontro, o horário de início e término, mas o término vai ser lá no final, né? Não pode ser aí. Além do local que cedeu espaço ao encontro. Então, onde é que aconteceu? Na sede da igreja, em sua sede própria, bota o endereço. Mas o culto administrativo não é daqui da igreja mesmo? Mas ele pode acontecer em outro lugar, pode acontecer num salão anexo, né? Pode acontecer que a igreja está em construção e vai precisar ser feito em outro lugar, em outro endereço, entendeu? Então, precisa ser registrado. Mas não tem essa ocorrência, mas você está vendo agora. Quem for ler no futuro precisa entender onde se passou aquele culto, aquela assembleia, certo? Então, isso vai no cabeçalho da ata. Isso é normativo para qualquer ata, né? Os integrantes, logo após, é preciso colocar a relação de pessoas que participaram da reunião com a adição do cargo que ela ocupa naquela organização. Isso no caso de quem tem uma participação ativa, não é lista de frequência aqui, né? Aqui está falando, por exemplo, se o presidente, pastor não sei quem, ou irmão não sei quem, que tem igreja que não é o pastor, que é o presidente, né? Então, o irmão fulano, tarará de tal, né? Abriu a reunião, e o irmão não sei quem falou. Então, essa relação que está falando aqui de pessoas é de todo mundo que usou a oportunidade da fala no culto, que fez eu vou dizer o culto administrativo, vocês vão me entender, na assembleia, né? Então, precisa ser colocado aí no livro, não é relação de frequência, tá bom? Em caso de documentos de oficialização, é preciso colocar em anexo a assinatura de cada um. Para encontros rotineiros, não é necessário a firma. Hoje não é necessário mesmo, né? Não precisa reconhecer firma. Por exemplo, no caso do estatuto, né? Que ele vai para cartório, para registro, ou de eleição de diretoria, né? Porque o banco exige uma ata registrada de eleição de diretoria. Então, todos os componentes, eles assinam e rubricam. Não é mais necessário o reconhecimento de firma, certo? Só o da própria ata, que o cartório faz esse registro, certo? Pode passar, Meg. Ainda a estrutura do texto. A pauta, o assunto. Então, a ordem do dia, do que vai acontecer, a pauta daquele culto, quais são os assuntos que vão, geralmente, as igrejas têm a reunião primeiro do conselho, né, para processar os assuntos que vão para o culto administrativo. Se acontece assim,
Então, o secretário já sabe de antemão qual é a pauta. Se não, o presidente deve apresentar para a igreja o que é que vai ser tratado naquele culto administrativo, né? Então, essa pauta também deve ir registrada no livro de atas, né? A categorização por tema. Então, é muito mais fácil para você se organizar no livro de atas. Por exemplo, faz toda a abertura e depois, se o primeiro assunto vai ser movimento de membros, você coloca movimento de membros, destaca, sublinha e escreve o que é. Aí depois, relatório financeiro, por exemplo, é um outro assunto, então destaca. Então, sempre categorizando, sempre botando as categorias, porque isso facilita a organização e até depois a localização do que você vai buscar no livro de atos, porque às vezes a gente faz uma ata e vai ler no culto administrativo seguinte, e eu não sei a periodicidade na sua igreja, aqui na minha igreja acontece a cada 2 meses. Então, se a gente não coloca tudo categorizado, depois a gente se perde, e perde tempo na hora que eu for ler, por exemplo, para aprovação no outro culto administrativo, na outra assembleia, e alguém me dizer assim, eu acho que eu não entendi direito como é que foi o saldo do mês anterior. Aí daí você sair procurando tudo, se você já está categorizado, você vai ver lá, relatório financeiro, movimento de membro, então você já vai na categoria no lugar certo, certo? Poderia usar um piloto para grafar? Não, piloto não, sempre é caneta, certo? Porque o piloto pode manchar a página, o verso dela, então sempre a caneta azul ou preta, mas o de preferência é o azul, certo? Resolução. Qual foi a conclusão gerada por meio das discussões? Tem gente que, quando redige a ata, coloca todos os debates nela. Não é para a gente registrar todos os debates. Foi apresentada a proposta para a compra, vamos dizer assim, a compra de um terreno para a congregação no bairro tal, né? Aí a comissão apresentou o parecer, né? Vamos supondo aqui, e apresentou. E um irmão, na hora, apresentou que não devia ser de 15 metros, devia ser de 20. Aí o outro disse que não, que devia ser outro de 30. A gente não vai redigir todas essas discussões no livro de ata. O que é que a gente vai redigir disso tudo? Foi apresentado pela comissão, né, a compra, e a gente descreve qual foi a proposta da comissão, e depois de discutido, de várias discussões, várias hipóteses, várias opiniões, ficou decidido o seguinte: você só registra o que ficou decidido, porque senão a gente vai fazer uma ata enorme com a discussão de todo mundo, porque o irmão Antônio José da Silva Xavier discutiu porque ele acha que não deveria ser na Rua Américo Peixoto, mas a irmã Maria Cerqueira dos Santos disse que deveria ser. Isso a gente não faz. Ata a gente resume e registra as decisões tomadas. A gente vai dizer que foi discutido. A gente só faz um registro desse tipo se o irmão, que está lá no plenário, levanta e solicita que a sua palavra fique registrada. Aí a gente não tem o que fazer e vai registrar, porque é uma solicitação dele, certo? Mas fora disso, não. A gente só registra as decisões. Registra que foi discutido, né? E que chegou a tal conclusão. Ok? Pode ir. Então, agora, ainda... Eu estava... Volta um pouquinho aí, Meg, o anterior. Eu estava na estrutura, né? Agora eu vou para a técnica da redação. Certo? Pode passar, Meg. Ok. Na hora de preencher o livro de atas, lembre-se de nunca iniciar uma nova no meio de outra, na mesma folha, se ainda houver espaço, ou no verso de uma folha. Sempre comece uma nova lauda numerada a partir da primeira linha. Lembram agora aqui, o livro de atas ele é numerado, né? O menor tem de 50 páginas, mas ninguém nunca compra de 50. Mas
Não importa. Você redigiu a ata, você deve sempre começar na frente, onde está numerado, né? Se ainda está continuando a ata, ela pode ir para o verso, mas, por exemplo, terminou a ata no meio do verso. Aí, às vezes, a gente costuma, depois da assinatura do secretário e do presidente, a gente costuma passar uma linha e começar a outra ata em seguida. Não é a maneira correta. Se eu terminei... Outro exemplo, eu fiz a ata na primeira página. O culto administrativo, a assembleia foi tão curtinha que deu para registrar tudo ali naquela frente. Eu não devo usar o verso para começar uma nova ata. Eu vou começar em uma outra página numerada. Por que isso? Porque, por exemplo, banco, ele exige não só a ata digitada, como ele exige a cópia do livro. Ele quer cópia do livro de ata, que é a xerox do livro de ata. E aí, quando você vai tirar a xerox, já aconteceu muito isso aqui, né? De livro a gente vai tirar a xerox da ata, e aí a gente tem que tirar. A ata começou cá no meio da página, tem outros assuntos que foi da anterior, tá cá no meio. Então, a gente não faz isso. Então, questão de organização, cada nova ata começa em uma nova página numerada. Mas assim vai gastar muito. Não importa, gente. É documento, né? E a gente deve ser mais organizado, o mais organizado possível, tá bom? Além disso, deixa eu ver. Caso sobrem linhas em uma folha, elas devem ser utilizadas com 2 traços diagonais paralelos, né? Para poder não se escrever nada ali. Ninguém acrescentar mais nada ali. Além disso, fique atento aos possíveis erros também. Uma vez que é um documento jurídico, não pode haver rasuras, riscos ou sinais de uso de corretivo. Quando houver um equívoco, a palavra ou expressão errada deve estar entre pontos de interrogação e depois deve estar a escrita correta. Se a gente erra enquanto a gente está registrando no livro, às vezes acontece, a gente está com o nosso rascunho e às vezes a mente está tão cansada e a gente acaba errando um nome. Então, o que é que eu devo fazer? Eu posso colocar essa interrogação entre essa palavra que está errada e se eu ainda estou escrevendo ela ali, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar em tempo. Onde se lê tal, leia-se tal. Ali mesmo, dentro da ata, não tem problema, porque quando eu for ler, eu vou ler essa correção, né? Se eu estou no meio do que eu estou registrando. Eu, como secretária, eu tenho que assumir o meu erro, né? Então, eu vou fazer a correção logo ali. Eu não vou riscar, eu não vou apagar. Pode, desde que você pode sinalizar com interrogação ou com parênteses, mas desde que você, em seguida, coloque, né? Onde se lê, tal, leia-se, tal, para entender que foi erro do secretário, né? E não pode ser rasurado, só não pode ser riscado. Você pode botar entre parênteses, não tem problema, certo? Quando a gente coloca interrogação, é só para chamar mais atenção, né? Porque às vezes tem coisa na ata que a gente bota entre parênteses, certo? Mas, e a errata, quando é que é usada? No final. Isso aí é só depois, ok? Quando a ata já está lida, e aí percebe-se, na próxima pode fazer a observação, ou se a ata é lida no mesmo dia, aí cabe a errata, mas após a leitura da ata, certo? Ela não cabe no meio. Ok, então vamos lá? Não ouvi. Não ouviu? Eu disse, a errata, ela não cabe no meio. Eu não estou ouvindo. Os outros estão me ouvindo? Sim. Ok. Sim, Sueli. Estou ouvindo a conexão do som. Então, só depois, não é? Se ela não está nos ouvindo. Deve ser a conexão dela que deve ter caído. Coloca para ela aí, Meg, por favor. Já estou escrevendo aqui. Ok, então vamos lá. O texto da ata deve ser contínuo. Obviamente que deve obedecer às regras da boa ortografia, entretanto, não deve conter parágrafos ou lista de itens.
deve ser redigido de forma reduzida, como se fosse um único e longo parágrafo. Não se permite espaços em branco, né? Então, a ata, ele só vai ter o que é chamado de ponto continuado, né? A gente não faz ponto parágrafo em ata, porque ele não pode ter espaço em branco. Mesmo se você terminar o texto, né? Você vai finalizar a sua ata, eu, fulano de tal, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, e depois de lida e aprovada será assinado pelo presidente, se é assim que você usa no final, e parar no meio da linha, você vai colocar um ponto e vai riscar a linha, e embaixo vai botar secretário ou secretária, e assina, e presidente logo abaixo, porque quem assina primeiro é o secretário, né? Às vezes as pessoas costumam usar assim, quando vão encerrar a ata. Eu, fulano de tal, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinado por mim e pelo presidente. Eu não costumo usar desta maneira, porque o secretário ele é responsável pelo que ele redigiu. Então, ele tem que dizer que ele vai assinar, e depois de lida e aprovada é que é assinado pelo presidente. Né? Porque quem escreve tem que se responsabilizar pelo que escreveu. Né? Se eu errei alguma coisa, se eu omiti algum dado, o erro, a omissão foi minha, né? Mas também não é uma convenção, certo? Muita gente redige dessa maneira. Eu, fulano de tal, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinado por mim e pelo presidente. Também não está errado, né? Não existe uma regra específica, mas é só uma questão justa, né? Porque quem redige é quem deve assumir a responsabilidade do que redigiu, tendo acerto ou tendo erro. Pois não, Sueli. Pois não. Sueli, se eu coloco assim, assinado por mim e pelo presidente, eu assino primeiro, antes do presidente, isso estaria errado? Não, porque quem assina primeiro é quem redigiu realmente. Isso. Não está errado, não. Okay. Obrigada. Nada. Ok? Então, já vimos aí quaisquer citações a valores, números, quantias, datas e outras expressões que podem ser representadas por números ou cifras, devem ser sempre representadas por extenso. Você pode até botar em número, mas você vai botar em número entre parênteses, mas vai escrever por extenso todinho. Então, você escreve logo por extenso, e depois, entre parênteses, você pode botar numeração. Por quê? Principalmente valores, né? A nossa moeda já mudou muito, né? Quem foi do tempo do Cruzeiro, do Real, do Cruzeiro Novo. Hoje, se a gente pegar um livro de ata que só tinha um registro na forma numérica, a gente tem dificuldade de dizer que valor era aquele, não é? Hoje a gente escreve no real, né? Nossa moeda é o real. Mas daqui a alguns anos, se não for real e eu não escrever por extenso, quem vai ler depois vai conseguir entender qual era aquele valor, né? Então, a gente não escreve data, valor financeiro, nada deve ser escrito só no valor, só no número. A gente tem que escrever por extenso, mesmo que depois você coloque entre parênteses o valor, ou o símbolo do dinheiro, né, o símbolo da nossa moeda, e o valor, ou a data, mas precisa ser por extenso, todo o valor numérico, certo, gente? Passa aí, Meg, por favor. Isso. Não se deve usar abreviaturas ou siglas, né? Abreviatura a gente já falou. Oi, irmã Sueli, mas se é sigla, por que não pode usar? Você pode até usar se você vai dizer o que significa aquela sigla. Você vai botar a sigla e depois você vai escrever completo, porque quem vai ler depois, anos depois, aquela sigla pode não fazer sentido, certo? Hoje, na nossa igreja, nós, depois que reformamos o nosso estatuto, a nossa sigla também consta no estatuto. Então, a nossa igreja hoje pode redigir só com
a logo dela, a sigla dela, que é PIB-NASA, que é Primeira Igreja Batista em Nazaré. Mas porque a gente registrou isso no estatuto, né? A gente colocou, que seria a nome fantasia, né? A gente colocou ele no estatuto, mas sigla e abreviatura a gente não coloca em ata. Se você precisar, se for usar alguma sigla, você precisa descrever o que é ela, certo? Colocar o nome dela. Agora, a abreviatura não tem jeito, não coloca, certo? Não se referir a pessoas, eu já falei isso, utilizando alcunhas, apelidos ou somente o primeiro nome, sempre nome completo. Não deve conter emendas, rasuras e também não usar corretivo, eu já falei. Os verbos utilizados para descrever as ações devem ser sempre no pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, tem aí uns exemplos. O irmão falou, confirmou, pediu, decidiu, perguntou, certo? Porque você está redigindo algo que aconteceu. Então, você não vai usar o verbo no futuro, né? Nem no presente. Principalmente se a ata ela não é lida no mesmo dia, não é? Mas você está registrando algo que aconteceu. Então, o verbo sempre vai vir no pretérito perfeito do indicativo. Pronto. Aí agora eu cheguei ao fim e a gente tem ainda alguns minutinhos para perguntas. Eu sei que é um assunto muito grande, muito vasto, é muito pano para manga, né? Mas a gente queria falar só sobre atas. Eu sei que o assunto secretaria de igreja é muito pano para manga, porque tem outras funções que o secretário de cargo também desempenha, mas a gente queria hoje só se ater à ata. A dúvida que eu tenho, na verdade, eu tenho 3 dúvidas rápidas. Vou falar a primeira. Nas reuniões de região, não é colocada as presenças das igrejas e quantidade de irmãos na ata? Porque ele estava falando, você falou no início, não foi? No caso, é porque eu não sou secretária da igreja. O meu trabalho é com a coordenação das regiões. Aí serve, é a mesma coisa? Bom, nesse caso aí, é uma ata que ela não vai para cartório, né? E se é uma reunião de região, você pode registrar, não precisa registrar os nomes, né? Das pessoas. Você vai registrar a representação da igreja, das igrejas, não é isso? Isso. Pronto, pode registrar. Porque essa ata, ela não é para cartório, né? Ela é só registro histórico. Tá, agora outra dúvida. Cada reunião a secretária assina, depois tem a minha assinatura como coordenadora e é da minha diretora, ou como essas assinaturas? Eu fiquei em dúvida em relação a isso. Ok. No caso, você é secretária No caso, eu sou coordenadora de uma região. Aí a secretária, ela faz essa ata. Depois da assinatura dela, eu quero saber qual é as outras assinaturas que vem, porque tem eu, a coordenadora da região. Sim, aí no caso, a minha direção... Mas você não já é a coordenadora? Você é a coordenadora da região? Sim. Isso. E tem mais outra função na região, além de coordenadora? Não. Então, só assina vocês duas. Ah, pronto. É porque você... Porque a diretora que você fala é geral. Porque você fala... Isso, a diretora é a geral, que no caso você disse assim, que no final do livro, quando encerra a ata sem folha, no caso, é que, entendeu? Não, mas é porque você é da sua região, não é? Isso. Aí o que eu estou falando não é da ata em si, é da abertura do livro. O que eu falei, que é no final do livro. No final do livro, assina a secretária. No final, quando vai encerrar o livro. Acabou aquelas 100 páginas, a gente vai precisar comprar um novo livro. Então, a gente faz um termo de encerramento do livro. Aí assina a secretária e a presidente, ou a coordenadora, no caso, que é do livro, certo? Mas toda reunião que faz a ata, assina a secretária e quem presidenciou a reunião, que no caso é você, que é a coordenadora da região, né? Isso, tá bom, obrigada. Nada, meu amor. Pronto, vamos, Ingrid. Zilda, Ingrid, seu fone, seu
Áudio está desligado. Ingrid, Tá, depois Hilda. oh, perdão. Perdão. Graça e paz, boa noite. Boa noite. O livro de ata lá da igreja, ele não foi registrado a abertura em cartório e também as atas, elas eram escritas na mesma folha, como a professora estava explicando, né? Que deveria ter sido escrita, acabou a ata, aí coloca o ponto, né? Encerra normal, e aí, se sobrar linha, passa 2 linhas diagonais e começa uma nova ata em outra folha. Só que lá não era feito dessa forma. A ata já vinha logo em seguida, né? Não se pulava nenhuma linha, essa foi a orientação. Não se pula nenhuma linha, logo em seguida já começa outra ata. Aí eu queria saber se nesse caso, já que todas as atas já foram feitas assim, para começar a fazer algo certo, vamos dizer assim, da maneira correta, eu teria que começar um novo livro ou eu poderia continuar fazendo nesse livro, só que agora, a partir de então, fazer as atas em uma nova folha e registrar também a abertura desse livro no cartório já com atas feitas. Ok. Você pode seguir do mesmo livro. A abertura do livro, você não precisa registrar ela no cartório, não. O registro que eu falei é o registro da igreja. Por exemplo, a igreja, quando ela foi organizada, né, ela foi registrada em cartório, não foi a sua ata de organização? Sim. Você deve colocar no termo de abertura o número desse registro. Não precisa o termo ir para o cartório, não. O termo de abertura do livro não precisa para o cartório, não. Entendi. Entendeu? E ele não é na página número 1 do livro, não. O livro ele tem uma página em branco, ou às vezes até a própria capa. Tem uns que não tem a página em branco, mas tem a capa, a contracapa, né? O fundo da capa, que está em branco, e você registra ali o termo de abertura. Ele não é feito na página número 1, não. Então, se não foi feito, ele pode ser feito ainda. Eu não sei quando começou o livro, mas se não... Mas você não deve perder o livro, né? Principalmente se o livro tiver muita página ainda. Então, eu acho que da agora por diante faz o certo. Pronto, obrigada. Nada. Zilda, depois a Beilda. Olá, irmãos. Graça e paz. Olá, paz. Eu sou da Igreja Batista Nova Aliança. Eu estou como segunda secretária. E eu comecei esse ano, então eu estava aqui bem atenta para poder pegar muitas experiências, informações, né? Porque como eu estou começando agora, mas lá a gente no caso, a secretária é secretária da igreja e é secretária também de atas, é quem, né, redige, apresenta e coisa. Sim. Eu quero tirar 2 dúvidas. Com relação ao horário que a irmã falou de início, eu sei que é o horário que inicia a assembleia, o culto administrativo. E esse horário de término se refere a quê? Ao horário que terminou. Deve ser informado também. Isso, porque quando você vai fazer lá no final, você vai colocar, não havendo mais assuntos a tratar, né? O culto administrativo, a reunião administrativa, a assembleia foi encerrada a hora. Pronto? A tal hora. Pronto, aí você bota. No caso, você é de Valença, é isso? Na Valença de Valença? Isso. Eu não estou te ouvindo, o seu microfone já fechou. Aí você vai botar. Vai datar desculpa, também. sim, irmã, da Igreja Batista Nova Aliança em Valença. Pronto. Depois que você botar, foi encerrado, 21 horas, vamos ver. Aí, em seguida, você bota Valença, tanto de 2000 e tanto. Pronto. E aí faz o final do termo, né? E você vai. Isso é a última coisa, né? Não havia mais. Foi encerrado às 21 horas. Eu, Zilda, segunda secretária, ela veio presentear. Pronto. Quando terminou aí, Valença, tanto de 2000 e tanto, aí você assina e depois o presidente.
ok? Tá desligado o seu microfone. Desculpa, ele está desligando sozinho. Não, é porque eu que está dando eco, entendeu? Então, enquanto você está explicando, Sueli, eu estou desativando do eco. Pronto. Mas pode... Você tinha outra pergunta? Você tinha outra pergunta? Sim. É o seguinte, eu acho que como a maioria aí faz, durante o culto administrativo, a gente faz um rascunho, né? Vai anotando ali os fatos e tal. Durante essa reunião, o pastor ele apresenta a agenda do dia, e ele apresenta o calendário do mês seguinte e tal. Então, se o culto é administrativo hoje, e o pastor apresenta o calendário de maio, ele fala que, por exemplo, o próximo culto administrativo vai ser no dia 5 de maio. Mas aí teve alguma mudança de calendário, mudou o dia da ceia, ou o dia desse culto administrativo. Quando eu vou redigir essa ata para apresentar, eu devo manter aquela data que foi falada no culto anterior, na Assembleia, ou eu coloco a data que foi alterada? Quando você for ler a ata, você vai ler conforme você anotou. Se houve alteração, aí você, na próxima ata, que você está lendo aquela ata anterior ali, né? Aí você vai colocar qual foi a data. Se o pastor que deu a data oferecer uma justificativa, você vai anotar a justificativa. Porque você vai ler naquele culto administrativo que passou no anterior, né? Se sofreu alteração, não importa, porque você registrou os fatos que aconteceram na data passada, entendeu? Se foi alterado e vai ser registrada essa alteração, vai ser na próxima ata, dessa sessão que você está lendo, o anterior, entendeu? Você registra conforme. Você não pode esperar até a próxima para saber se ela vai acontecer no mesmo dia, não é? Você vai registrar o que foi dito. Se o pastor apresentou esse calendário e ele quer que esse calendário esteja registrado em ata, você vai apresentar a sua ata conforme ele apresentou. Se teve alteração, ele vai informar por que teve, e aí você vai registrar para a próxima ata. Não pode ser observação disso na sua ata, não pode corrigir isso na sua ata, porque você registrou o que se passou naquela. Se foi essa data que foi informada naquela, você não pode corrigir isso na sua ata, que ela é referente à anterior. Vamos seguir? Deixa eu dar uma palavra para vocês. Temos ainda algumas pessoas aqui que querem indagar e tem algumas indagações no chat. Como a gente falou que anunciamos que a aula era até 21h30, então, quem precisar sair, pode sair. E quem desejar continuar para que... eu creio que Sueli possa ficar, né, Sueli? Até que responda todo mundo. E aí, todo mundo tem sua resposta, entendeu? E depois eu vou ver as do chat. Mas aí, quem tem já um compromisso, fique à vontade para sair, não tem problema. De qualquer maneira, vocês vão receber a gravação e aquilo que foi interrompido para você que saiu, aí você ouvirá depois, ok? Então, vamos seguir. Iraci, lembrando da frequência, né, Meg? Que eu já vi. Lembrando a frequência que eu já vi que Valmira colocou aí. Já colocamos a frequência, então quem assistiu até agora pode assinar a frequência, mesmo que tenha que sair por conta dessas indagações que ainda serão respondidas, ok? Então, vão assinando. Se por um acaso você não receber, depois vocês me cobram pelo e-mail. Se tiver dificuldade, a gente vai conversando pelo e-mail. Iraci, depois Maria Helena. Por que ela me chama? Ela colocou uma lista de presença, só que eu não estou conseguindo, não. Olha, quem não estiver conseguindo, depois eu reenvio por e-mail. Agora, por que não está? Quer dizer, eu coloquei aqui, mas... Não se apressem em assinar a frequência, não se preocupe. De qualquer maneira, aquele mesmo e-mail que vocês receberam com o link da aula, vocês vão receber com a frequência, tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso, não se preocupe.
Vamos seguir, então? Iraci e Maria Helena. Iraci, Maria Helena. Então, vamos passar para Fernando Santana. Sim, eu estou aqui esperando Iraci. Então pronto. Iraci não falou, então Maria Helena, depois Fernando. Pode falar, Maria Helena. Helena, pode falar. Está dando eco no seu... Helena? Ainda está dando eco, não, né? Melhorou. Não. Deixa zerou. eu dizer. Agora zerou. Sueli, eu não vou ouvir, porque eu baixei o outro, né? E esse está sem áudio, sem som. É o seguinte, para mim é novidade esse negócio de anular a página, a segunda página, né? Da ata. Você está se referindo a... Porque nós temos duas atas, uma administrativa e outra de assembleia, certo? Eu acho que você está se referindo à assembleia, porque a administrativa vai ter que pular uma folha também, porque a da assembleia é registrada em cartório, a outra não é. Não é uma sequência? Ok. Eu não sei como ela vai me ouvir, que ela disse que não vai me ouvir. Desliga o microfone e fala e ouve no outro. Helena, faça um sinal se você está me ouvindo agora. Eu sei que você já foi para o outro. Está me ouvindo? Ok. Bom, não é pular uma página. Eu falei que elas são numeradas. Eu falei para não começar uma nova ata no verso. Então, você não vai pular. Você vai cancelar aquela... Ou vai riscar o que sobrou, né, do verso, e vai começar na outra. Você fala que aí na sua igreja vocês fazem duas atas, não é? Não sei o porquê, porque tem atas que você vai registrar e tem atas que não. Pode ser o mesmo livro, mas aí é uma questão de organização da sua igreja, né? Eu estou falando do que é o correto fazer, não é? É o que é correto fazer. Não é porque... Eu estou me referindo à associação. Oi? Eu estou me referindo à associação. A associação. Vocês fazem dois livros de ata também na associação? Aí eu estou falando em termos de organização, do que é o correto. Se vocês usam dois livros, mesmo o que não vai para cartório, para quem vem depois, precisa ter algo mais organizado, né? Porque poderia ser um único livro, porque o que vai para registro em cartório não tem que ser um livro diferente do que das outras atas, mas é uma questão de organização da sua associação, né? Mas o correto é não começar a ata no verso de uma outra, que já começou. É o correto, é a organização, porque cada livro ele é numerado, cada página ela é numerada, né? Então, cada uma se refere a um culto administrativo, a uma assembleia, no caso da associação. Mas é uma questão de estrutura organizacional da sua associação. Viu? Aí eu não posso dizer, não faça. Eu estou ensinando qual é o correto. Obrigada. Fernando Santana. Oi. Oi, Iraci. Aguarda, Fernando. Tem Marluce também que ia falar. Vamos seguir essa ordem. Okay. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Boa. Vamos ver com o microfone ligado. Tem algum... Iraci. Iraci, desliga o seu. Deixa Fernando falar. Aí depois você fala. Fernando, depois Iraci. Graças e paz, irmão. Boa noite. Eu sou Fernando, da primeira Igreja Batista de Paripiranga, do extremo norte. Pois não.
Quando você falou que não é necessário colocar RG ou CPF na lista de presença, nós estamos, nesse momento, passando por um processo de um novo pastor que entrou na nossa igreja, e ele foi registrar a ata, e o cartório pediu que desse os números da RG ou CPF. E aí, no caso, você falou que um advogado instruiu. Aí eu fiquei em dúvida, se agora, se é para ser ou não é. Ok. Nós temos uma lei da proteção de dados, e por conta da lei de proteção de dados, não deve. Mas é o que eu disse, tem cartório que está exigindo, mas não deve, porque é o direito do cidadão ter os seus dados protegidos. Então, ele nos orientou, ele é o advogado da própria convenção também, e ele que nos deu essa orientação, e o cartório daqui não exigiu número de documentos de ninguém. Eu tenho até aqui que a gente digitalizou, né? Eu tenho aqui, se vocês quiserem, eu mostro aqui para vocês, o que foi entregue ao cartório, já que o nosso estatuto já está devidamente registrado, graças a Deus, mas sem número de documento de ninguém, porque é a lei de proteção de dados da pessoa. Ninguém pode fornecer os seus números, né? Ninguém pode ser obrigado a fornecer os seus números de documento para registro em folha de frequência. Sueli, será que ele não está se referindo ao... Pois não? Será que ele não está... Será que ele não está se referindo ao termo de posse, não é isso, não? Não, ele está falando que o cartório que está exigindo. Sim. O cartório que exigiu que... Para a frequência. Isso. Para a frequência. Não. Isso. Na frequência, não. Na relação da diretoria, vai. Porque o cartório pediu aqui a relação de diretoria e conselho fiscal. Aí vai a numeração da documentação. Mas na frequência, não. Do geral, ele pediu não. também. E assim também, eu queria deixar uma dica. Quando você começou falando, né, sobre ata digitalizada ou a outra, aí eu vi que algumas pessoas imprimem e colam ou grampeiam. Eu sugeria que abrisse uma pasta dentro do e-mail, a igreja provavelmente vai ter um e-mail, dentro do e-mail ali tem a opção de você criar uma pasta e você coloca todas essas atas ali. Porque mesmo que você tenha um problema técnico, em qualquer lugar do mundo, a pessoa tendo a senha, ela vai ter isso. E a gente pode gravar as assembleias também, eu costumo gravar, para depois, quando for fazer, digitar ou preparar a ata, digamos assim, caso tenha alguma dúvida, você vai lá e ouve, e também você pode colocar dentro dessa pasta. Você cria uma pasta no seu e-mail, no próprio e-mail, e você anexa aos documentos lá com a data e tal, especificando o que é. E aí, quando mudar o secretário, ele vai ter acesso àquilo ali, ele pode estar tendo uma continuidade. E é um serviço muito fácil de fazer, e prático, e bastante eficaz e seguro. Porque o e-mail é seu, ninguém vai... Agora a gente tem que ter cuidado também com a tecnologia, porque, por exemplo, eu tenho um e-mail meu mesmo que eu não tenho mais acesso, que o provedor, né, de e-mail não existe mais e eu não consigo mais acessar. Então, tudo que eu tinha naquele e-mail eu perdi. A gente ainda tem isso, né? Eu ia terminar de sugerir outra coisa. Aí você anexa outro e-mail de outro provedor como para recuperação de senha. Isso. Porque aí você fica com o meu não é nem a senha, porque eu tenho a senha, mas o e-mail não existe mais. Mas aí a questão é o seguinte, isso é um plano B. O correto é ter a ata digitada, impressa. Tá certíssimo. E eu não aconselharia também estar grampeando, eu aconselharia comprar uma pasta daquelas plásticas e você ir colocando. Porque aí era bem mais garantido, bem mais seguro, ou encadernar. Vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente para os outros também serem atendidos? Aí você vai criar plano A, do plano A até Z aí de proteção. O e-mail de João, o e-mail de Maria, o e-mail de secretário, isso, aquilo. Também você pode salvar em HDs externos. Né? Aí eu acho que é uma questão de decisão. Né? Vamos para a Cacilda. Silvana, você quer falar de novo? Porque você já tinha falado. Então, depois Silvana fala Cacilda e Lucivânia.
Graça e paz, minhas irmãs. Amém. Eu fiquei com dúvida agora, porque eu sou secretária da MCM há um bom tempo. E quando eu peguei a ata sempre veio escrita, tanto de um lado como da outra. E isso com frequência. E agora, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou secretária da igreja. E eu vejo que isso também aconteceu com essa ata. Só que eu, para ser sincera, eu estou com meio de dificuldade de chegar para o meu pastor e falar isso para ele. Entendeu? É por isso que eu estou pedindo essa orientação, porque na MCM eu posso chegar com a coordenadora, conversar com a coordenadora e ajeitar. Só que eu não sei como chegar ao meu pastor para falar isso, que as atas agora não vão ser mais escritas página por página. Eu acabei de pegar a ata aqui, ela começou em 1994. Nós estamos ainda na página 160. Deixa eu ver para falar o certo. Tá perto de terminar, que esse livro deve ser de 200 páginas. Não, a página está em 145. Olha só, já tem esse tempo todo e essa ata está nessa numeração. Então, eu pediria essa orientação, como eu chegar ao pastor para falar sobre isso, para poder, porque a ata vai para o notebook dele, depois ele imprime, manda em PDF para mim, para poder eu escrever tudo na ata. Então, agora eu estou sem saber como chegar até ele e falar sobre isso, que agora eu não vou mais escrever a ata, vice-versa, entendeu? Eu vou escrever como a irmã está ensinando aqui, como tem que ser. Você pode escrever no verso se é a sequência do que você começou. Isso. Uma nova, ok. Bom, a minha palavra que eu digo, você converse com ele. Diga para ele, pastor, participei de um curso. A irmã falou assim, o que é que o senhor acha? A gente não vai brigar por causa de uma página, né, gente? Mas eu acho que se ele quer o melhor para a igreja, quer que a igreja faça da melhor maneira, ele vai compreender. Se não compreender, paciência, né? Continue escrevendo no verso. Mas é o que é mais fácil, melhor para registro, para quando vai tirar uma cópia, não precisar sair o que estava na outra ainda. É só uma questão de organização. Eu notei também que quando eu peguei a ata, eu falei isso com ele. Quando eu peguei a ata, eu disse a ele que numeração em valores, a gente tem que botar o por extenso. O serrecifrão, que é para determinar que ali é valor. Porque não adianta eu dizer, fulano me deu R$500, mas como é que eu vou dizer que ali é R$500 se eu não botar a referência que é do dinheiro, entendeu? E aí a gente conversou e ele aceitou ficar botando agora, toda vez que vai botar os valores, a gente bota lá a referência do dinheiro. Mas coloca por extenso também? Coloca por extenso também, porque eu peguei a ata e eu vim olhando que todo mundo fez isso, entendeu? Todo mundo escrevia R$500, mas não botava a referência do serrecifrão ali para mostrar que era o dinheiro. Se você colocar por extenso, por exemplo, o saldo para o mês seguinte, por exemplo, R$500. Depois você bota entre parênteses o valor. R cifrão, já está até perdida, viu? Já ia para o cruzeiro. R cifrão, bota o 500, entendeu? Mas quando você escrever por extenso, não precisa você botar o símbolo do real no extenso, só quando você escrever por número. Porque você pode fazer as duas formas, certo? Tá bom. Lucivânia, pronto, vamos seguir? Podemos seguir? Muito obrigada. Ó, vou sugerir que vocês sejam mais objetivos possíveis, tá? Vou ser bem breve. Lucivânia. Boa noite. Eu também queria a palavra. Eu sou da Igreja Batista de Plataforma, primeira Igreja Batista em Plataforma. Minhas irmãs, é o seguinte, eu também começando agora essa questão da secretária, e peguei as atas, tem muitas atas também super antigas, e para conservar, que já perdeu algumas páginas, até já foi comida pelos bichinhos também, algumas informações,
eu estou escaneando para permanecer com a assinatura da primeira secretária e do pastor anterior. Não estou digitalizando, eu estou apenas escaneando as atas anteriores para que se haja a conservação daquele documento, né, e das assinaturas, tanto da primeira secretária como do pastor. Eu queria saber se isso é uma forma correta. Para você conservar o que já está registrado? Isso. É porque daqui um dia vai perder. De ficar digitalizando, tá, né, porque vai perder tempo digitalizando, porque são também atas de 200 páginas, muito grandes e de anos, muitos anos passados, e que está se perdendo realmente algumas informações devido ao tempo. Então, mesmo assim, eu estou conseguindo conservar a assinatura e o que já está escrito, né, para que não haja nenhuma mudança no que já foi registrado antes. Então, eu estou escaneando cada página e colocando. Quando eu escaneio, eu coloco a ata, o ano, né, do que se iniciou até como se findou aquela ata, e eu coloco página 1, primeira página, frente e verso, e coloco separadamente no... Aí a outra, a página eu escaneio, mesma coisa. Página 2. É um recurso para conservar o que já está feito, certo? Isso. Correto. Eu queria saber se está correto. Está correto. Ok. Obrigada, então, irmã. Deus abençoe. Nada. Amém, minha Roqueline. A Beilda, depois Roqueline. Graça e paz. Algumas dúvidas minhas já foram sanadas, né? Mas eu estava observando aqui que eu fui secretária há algum tempo e retornei esse ano, né? Relutando que não queria, mas em relação às atas extraordinárias, porque uma secretária enumerava, outras não. Aí eu gostaria de saber como deve proceder. Se tem no mesmo livro ordinária e extraordinária, a numeração, a sequência é a mesma ou não? Porque você numera cada ata, vocês numeram cada ata, é? Cada ata. Bom, e aí, se o livro de ata já é numerado, não há necessidade, mas, porque pense aí, a igreja é nova? Não. Porque uma igreja centenária, sair numerando todas as atas é complicado, porque um momento vai se perder nessa numeração. Mas o fato... Bom, se vocês estão numerando a assembleia ordinária de um jeito e a extraordinária de outro, não tem problema, são assembleias diferenciadas. Se escolhem fazer na sequência, vocês estão numerando só as atas que estão registradas no livro. Isso, é porque, assim, eu não enumerei a última, porque eu estava seguindo Na realidade, não há essa necessidade, mas se é esse o costume... sempre tem esse costume, né? 500 e então tanto. pode ir na sequência. E outra coisa... quando por exemplo, uma associação, né, que quer numerar as ata número 1, a ata da seção 1, como tem da convenção, né? Que agora não se faz mais separada, né? Uma ata só. Que antes a gente fazia ata por sessão na convenção, né? Por sessão, por turno. A de manhã, a de tarde, a de noite. Agora não. A gente começa na abertura e só encerra na última, né? Uma ata única, né? Na convenção. Então, eu acho que eu posso mandar essa sugestão, colocar essa sugestão da igreja, já que está resolvendo o estatuto. Não há, na verdade, não há aqui no livro, o que tiver de erro, aí a gente vai tentar corrigir, né? Porque, assim, eu sempre fiz na sequência. O que passou. Não vai mexer no agora, passado, aqui no livro tem perto página em branco, não é? Outra coisa que aconteceu... em relação ela tem que ser anulada. E então vou ter que anular, né? Fazer um risco. Tá a página inteira em branco. E eu não sei a ata está na sequência correta? A última registrada e a depois? Tá. Ou tem... então podia estar a página colada, passou sem perceber. Não. Fez isso no início, como se fosse começando de um ano para outro. Sim, agora uma coisa que aconteceu, a igreja aqui votou para gravar as assembleias. A última secretária, ela tinha muitos
errava muito e atrasava muito, ficava muitas atas, e aí, devido a isso, resolveram votar. Aconteceu, né? Mas eu não acho correto, porque assim, vai gravar em que aparelho? Da igreja? Meu, né? E memória, né? E por que depois, assim? Eu sei que não vai funcionar, mas na hora Isso aí é uma decisão da igreja que você pode sugerir. Se a igreja está exigindo que seja assim, a igreja então vai dar o recurso, né? Para fazer. A Mas igreja não pode exigir. só votou, não estão lembrando, eu também não vou lembrar, porque assim, não acho que seja necessário. Nos irmãos vão ficar, Mas se foi votado, a igreja pode voltar atrás. Mas se é uma vez votado, tem que ser executado, né? Tá Agora a igreja certo. pode voltar atrás e reconsiderar o que foi votado. Então, o número de documentos já fiz, já coloquei. Acho que já foi sanado. Qualquer coisa depois eu procuro. Pronto. Só em relação a essa questão de escrever no verso mesmo é que não estava sendo feito. Tá, eu ok, fiz, Marta. mas eu retornei recente. Obrigada. Roqueline, Oi, olá. Boa noite. Eu sou da Primeira Igreja Batista em Castro Alves. Sou secretária e estou querendo tirar uma dúvida. É necessário colocar o número do CNPJ no cabeçalho das atas ou não? Não. Certo. Só Obrigada. o nome da igreja, endereço. Você falar da Tá bom. igreja? Não há necessidade, não. Porque eu peguei o cargo agora, no início do ano, e percebi que as outras atas anteriores todas tinham que ter o número do CNPJ. Eu achei um pouco estranho, mas segui. Mas agora eu já sei, eu vou chegar na A igreja... menos que seja alguma recomendação da igreja para isso, mas não há necessidade, não. Tá bom, obrigada. Nada. Silvana, Silvia e Agenor. Vamos lá, objetivamente. Já posso? Tá me ouvindo? Sim, Silvana, pode falar. Na verdade, a secretária e a vice-secretária não puderam fazer esse curso, por isso que eu estou fazendo para instruí-las, que eu achei muito necessário. A primeira ata feita desse ano, nossa, a vice foi quem estava presente na reunião e colocou muitas coisas diferentes do que a tesoureira colocou, porque teve os dois assuntos na ata principal da secretária, informações da tesouraria. Só que eu hoje sentei e vi essa diferença e eu quero saber como é que eu faço agora. Você falou em anulação do documento ali. Como é que eu vou fazer isso? Já que não pode rasurar, não foi no momento que foi visto o erro, aí agora, depois de tudo, pronto. O que eu falei de anular foi a página em branco, viu, irmã? Eu não mandei anular, não. Sim, mandei eu entendi. anular a página em branco. Aí você quer saber, agora me responda, essa ata já foi lida para aprovação? Não. Ela foi feita redigida. Ela foi redigida e foi me entregue. Eu pedi para ver, justamente porque eu vi que uma me mandou uma informação e outra me mandou outra. Aí eu pedi todos os livros que eu queria dar uma olhada para conhecer, para entender, porque eu estou iniciando agora também. E realmente eu vi essa diferença nos dois, entendeu? E está bem diferente, assim, coisas que não tem como... Das duas, uma. Ou a irmã vai deixar ela ler no culto administrativo e o pessoal vai fazer as observações lá, ou ela vai fazer uma errata, como a irmã aí, eu não me lembro agora quem foi, que me falou aí sobre isso. Aí ela vai fazer uma reconsideração na redação dela. Entendi. Mas se está em dúvida, o melhor é deixar ler e depois corrigir o que é que precisa ser corrigido na Assembleia. Porque aí não vai ficar só o seu olhar, certo? É a Assembleia quem vai aprovar ou reprovar, ou fazer as observações. Não, deixa eu lhe explicar qual foi para você ver. Não é a questão
da Assembleia. É a questão, é tipo assim, ó, 4 igrejas deram ofertas assim, em 3 meses seguidos, outra 2 meses seguidos. Ela colocou os meses de uma igreja na outra igreja, entendeu? E Ela trocou as informações. Ela trocou as informações. E uma igreja pediu para que primeiro eu desse uma resposta de uma reunião ainda que eu não tinha feito, para ela depois dar a oferta. Só que depois ela se arrependeu, veio e deu a oferta. E ela foi e não colocou como se a igreja desse a oferta, colocou só aquela primeira situação e não prestou atenção na outra, entendeu? Então, assim, ficou muita coisa. Bom, se a ata vai ser anulada para redigir outra, aí vai precisar fazer um termo, vai ter que apresentar aí para o conselho para poder fazer um termo, né, para cancelar essa ata e fazer outra, né, tornar sem efeito essa redação. Ou ela vai fazer uma errata aí e vai colocar, né, e fazer uma nova redação. Mas alguma explicação tem que ser dada no livro, porque ele é um documento. Para vocês que estão hoje, estão vendo, mas quem for ler depois não vai entender. Então, vai ter que ter algum termo registrando o erro e por que vai ser feita a outra, redigida a outra. Então pode ser feito isso, né? Ela pode se... então cancelar pronto, ela, mas tem que registrar o porquê do cancelamento. Porque está no livro e está registrado. Tá. Okay. Obrigada, viu? Nada, tem que ter mais orientação para não ter esses erros. Assim, como ela está iniciando, tem que ter um orientador, alguém que já vinha fazendo. Isso, exatamente. Precisa alguém se ela cometeu esses erros, ela pode continuar cometendo por falta de experiência, né? É isso. Justamente, por isso que eu estou fazendo o estudo com vocês, porque eu vou sentar com elas e vou orientá-las, entendeu? Até porque eu também não sou dessa área, né? Ok, então, Silvana, vamos seguir. Vamos encerrar com esses 3 aqui agora que eu vou falar. Agenor, Cláudia e Roqueline. Agenor, pode falar, Agenor. Boa noite, amados. Professora, no nosso caso aqui, quando o secretário e o presidente assinam, a gente costuma colocar o CPF na ata, por exemplo. Agenor, primeiro secretário estatutário, CPF e tal. O presidente, a mesma coisa. Tem algum problema nesse caso, no final da ata, na hora da assinatura? Porque não há necessidade. Isso, porque pela nova lei de proteção de dados, agora já não pode mais, certo? Isso, não deve, E aqui, como a irmã falou aí, a gente coloca, além de tudo, o número da ata. Por exemplo, a nossa última sessão foi domingo passado, a ata 457. A gente coloca o número da ata referente no livro também. É isso que eu estou dizendo. É questão de costume. Não há necessidade dessa numeração, porque o livro já é numerado. Justamente por isso. Por isso que cada ata tem que ser em uma página numerada, uma nova numeração, para não haver essa necessidade. Isso. E a questão dos membros aqui, a gente chama nome por nome, como se fosse uma sala de aula. Também é desnecessário. É nosso costume. Aqui nós temos 96 anos nesse costume. Já virou hábito. Entendeu? E os irmãos ficam até felizes. Tem quantos membros aí, meu irmão? 125 membros. No dia que tiver 1000, vocês vão desistir de chamar nome por Não, nome. a gente já discutiu essa questão, porque geralmente... A gente já discutiu essa questão, porque geralmente demanda um pouquinho de tempo, certo? Mas já ficou tão familiarizado, os irmãos gostam tanto, que a gente ainda continua por enquanto. Porque quando o número for crescendo, não tem mais condição. Eu vou levar um dia só de fazer, chamando o nome de cada um. Com certeza, com certeza. Obrigado, não é necessário, mas exatamente. Tudo bem. É costume. Roqueline e Cláudia. Roqueline já falou o que tinha de falar. Então, Cláudia. Obrigada. Cláudia? Cláudia Azevedo. Cláudia Azevedo. Ou ela está com dificuldade de abrir o áudio, ou está com problema na internet. Então, vamos encerrar. Tarsila levantou. Tarsila, você é a última, viu? Vamos então encerrar. Tarsila fala e eu só vejo algumas indagações aqui
Cláudia disse que o áudio deu problema. Eu tô vendo isso pronto. aqui. Escreve no chat aí, Cláudia. Tarsila, a gente encerra as falas com Tarsila e a gente dá uma olhada rápido no chat e a gente encerra a aula. Já viu que vocês viram que realmente vocês estavam precisando, né? Sempre ajuda, né? Eu sempre é bom aprender. Então, vamos ver aí, Tarsila. Boa noite, Paz do Senhor. Paz. Sou da Igreja Batista de Pampalona, de Igreja de Santana. Minha pergunta tinha mandado no chat, mas perguntar logo. É sobre as atas digitalizadas, que é qual conselho que a senhora dá sobre essas atas digitalizadas? E se for digitalizada, tem que ser escrita na ata mesmo, e para levar para o cartório tem que ser essas 2 atas ou só a impressa? Depende com relação ao cartório, depende da exigência de cada cartório, certo? Tem cartório que quer as 2 atas, que ela digitada e quer a cópia dela. No caso, o cartório aqui da nossa cidade, quando a gente foi registrar o estatuto, ela não quis digitalizada, ela quis uma ata digitada, mas quis ver o livro de ata também, como o banco também, porque não é só cartório, né? Que o livro de ata também vai para o banco, e o banco, além de querer a cópia, ele quer ver o livro, né? Então, é o mesmo conselho que eu dou, né? Digitar é bom, facilita bastante. Depois que a convenção começou a adotar a ata digitada, facilitou, porque era uma loucura para a gente, ainda mais que tinha que fazer várias, né? Tinha que fazer e ler na sessão seguinte, fazer e ler, fazer e ler, fazer e ler. Então, era uma loucura, mas a gente dava conta. Mas é o que eu continuo dizendo, o livro de atas ele ainda não foi abolido, né? Então, se tem a opção de digitar, mas o meu conselho é que esteja registrada também no livro. Ok, então deixa eu só ver aqui. O digitado, enquanto o Meg está olhando aí, o digitado facilita para a ata ser aprovada no mesmo dia, né? Porque às vezes a gente registrando, anotando e registrando a ata no livro no mesmo dia, fica complicado. Consegue, né? A gente consegue apresentar, mas ela digitada é bem mais fácil, né? Porque você nem erra no livro. Ou digitada nem erra, né? Porque se você está digitando ali, errou, você volta e apaga e não fica borrada, né? Você apaga, reseta e faz de novo, mas o registro no livro, o livro de atas ele ainda não foi abolido, então a gente precisa, em algum momento, ter essas atas registradas manualmente. Mas vai guardando. A frequência está onde? Está no chat, está no chat. Renilda aqui diz o seguinte, a minha igreja tem 3 livros de atas e nenhum foi feito o termo de abertura ou de encerramento. Como proceder agora? Faz. Se não está feito, faz. Agora tem que verificar a primeira ata. Primeiro, tem que ver o ano, qual foi o primeiro desses, né? Porque os outros são sequência. Então, primeiro fazer um termo de abertura, mas aí agora tem que ver se ainda quem utilizou ele pela primeira vez ainda é vivo ou não, se não, vai da agora em diante. Porque o certo é ter, não é? Porque o próximo, quando terminar um livro, para o segundo livro, você vai fazer um termo de abertura, mas vai dizer que ele é sequência do outro livro, né? Yasmin faz a seguinte indagação. Gostaria de saber também se tem idade para votar. Por exemplo, no caso de um adolescente de 14 anos que é membro da igreja, o voto dele é válido em assembleia ou apenas votos de pessoas acima de 18 anos? Bom, isso aí deve estar no Estatuto da Igreja. Tem algumas decisões que é exigida a maioridade civil, né? Então, quem está renovando o Estatuto precisa ver essa questão. Agora, no nosso Estatuto mesmo, a gente já tem. Tem assuntos que, se não tem a maioridade civil, não pode, porque é lei, né? É lei. Então, a igreja precisa caminhar de acordo com as leis do nosso país, né? Então, precisa observar isso no Estatuto. Tem assuntos que não requer a maioridade, mas assuntos como venda, se desligar da convenção,
essas mudanças doutrinárias que acontecem em algumas igrejas são assuntos de dissolução da igreja, né? Então, tudo isso precisa ter a maioridade. Então, são assuntos que têm que estar estabelecido no estatuto, tem que estar estabelecido no estatuto da igreja. Se o estatuto da igreja não fala sobre isso, se um adolescente voltar, a igreja não vai poder impedir, porque ela não colocou isso no seu estatuto, né? Mas tem assuntos que precisa da maioridade civil para votar. Então, precisa estar definido no estatuto da igreja isso. Renilda pede aqui um modelo escrito de encerramento da ata, mas no slide tem, né, Sueli? Tem, né? Tem um termo de encerramento, mas eu posso acrescentar, Meg. Pronto. Para então, finalização da ata, né? Isso que ela está pedindo. Poderia mandar um modelo escrito da parte de encerramento da ata? Não consegui ouvir direito a explicação. Por quê? Porque quando eu falei ali, eu falei, mas eu coloco. Pronto, você falou só do que constar, né? Isso. Já está. Encerramos o livro de ata para fazer apenas digitado e impresso, e posteriormente encadernados. O que devemos fazer com as folhas em branco que restam no livro? Bom, se não vai mais usar o livro, faça encerramento do livro. Faz encerramento, né? Mas ela está falando assim, vai encerrar o livro, mas tem várias páginas sem escrever nada. O que é que elas vão fazer? Cancelar todas, né? Cancelar tudo, riscar tudo, Uhum. Vai riscar tudo. Eu acho que todos foram contemplados aqui no chat, aqui através também da fala. Eu quero agradecer a todos vocês. Abram aí para a gente tirar uma foto. E assim, não escrevam agora no chat enquanto a gente não tira foto, senão vai aparecer, vai cobrir a imagem de alguém. Segura aí os agradecimentos. Eu estou feliz por mais uma realização, porque quando nós realizamos o curso de tesouraria e gestão financeira da igreja, o pedido surgiu lá. Então, eu acho que os tesoureiros conheciam, eram amigos de vocês e fizeram o pedido. E aí, agora, atendemos o pedido dos tesoureiros por vocês, tá bom? Mais adiante, a gente pode ver de que forma a gente pode contribuir mais. Mas quero colocar, né, a CBBA, através da Gerência de Educação Cristã, nessa área aí toda de educação, à disposição. Vocês vão passando, né? Vocês já têm agora meu contato, isso foi bem divulgado, o contato, o e-mail, e vão conversando, vamos interagindo, e a gente vê de que forma a gente pode ajudar a vocês nessa função, como o senhor disse, bem complexa. Às vezes a pessoa pensa que secretário, né? Eu nunca quis ser secretário, porque eu acho muito minucioso. Então, para ser, a gente tem que mergulhar para conhecer e fazer adequadamente, né? Secretário precisa conhecer o estatuto da igreja. De ponta a ponta, né, Sueli? Com certeza. Estatuto, se tiver regimento também, regimento, porque é o que vai nortear o trabalho dele. Se tem os dois. Gente, agora vamos nos despedir. Mais uma vez, obrigada. E diz tchau, tchau.